A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A nossa lição, a nossa revista desse trimestre, ela traz o título Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A nossa lição é a lição de número 3, do dia 15 de julho de 2018, terceiro trimestre de 2018. A nossa lição ela traz o título Os Ministros do Culto Levítico. Os Ministros do Culto Levítico. É o título da nossa lição. Eu sou o irmão Alba Edson Gomes, é com esse nome que você irá me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Mais uma vez eu peço a sua cooperação e a sua ajuda para que o irmão, a irmã, você aluno, compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e para que nós possamos estarmos divulgando esse trabalho. Nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse é um trabalho semanal que nós fazemos para aí nos auxiliarmos nas nossas lições aí nos domingos, nas nossas escola bíblica aos domingos aí com os nossos alunos. Você aluno que gosta de estudar a palavra de Deus, nos ajude aí compartilhando esse vídeo, essa videoaula nas suas redes sociais. Muito bem. A nossa leitura, nosso texto áureo nos diz o seguinte: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Referência aí em Números, no capítulo 3 e o versículo 45 de Números. Verdade prática. A verdade prática nos fala sobre o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da seara. Tá certo? Então, está aqui entre o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, um contraste aí entre os dois textos, onde a nossa verdade prática está nos trazendo aí um tema onde o Senhor fala, uma ordenança, uma ordem, onde o Senhor fala que ele tomou dos levitas, em lugar dos primogênitos do povo de Israel, ele tomara os levitas, e em lugar dos animais, que seria dos levitas, ele toma ali também dos primogênitos, tá? Entre os filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar dos seus animais. Então, aí ele diz, olha, porque os levitas são meus. Ele fala, eu sou o Senhor. Então o Senhor está dizendo que ele tinha tomado os levitas como um povo, como uma nação, como alguém separado para o seu serviço. Tá certo? Aí ele diz assim que na verdade prática, está nos chamando a atenção quando fala sobre o chamamento divino. Está dizendo que o chamamento divino exige amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da seara. Quando fala aqui em dedicação integral, não quer dizer que o nosso tempo seja integral ao Senhor. Não é nesse sentido que a lição está falando. Aqui o sentido integral é no sentido de
de não prevaricarmos, de não colocar outra adoração, não termos outro Deus, não sermos idólatra, não idolatrarmos outro além do Senhor. O Senhor é o único Deus. É isso que ele está falando. Essa dedicação integral ao Senhor da Seara. Por quê? Porque os levitas foram separados. Quando ele fala, toma os levitas em lugar de todo primogênito, ele está dizendo, olha, em lugar de todo primogênito de Israel, eu separei vocês. Então vocês vão ser representante de todo o povo. Por esse motivo, exijo de vocês uma dedicação integral. Uma dedicação para mim, minha. Vocês têm de ser meu. Ele diz assim, olha, eu sou o Senhor, porquanto os levitas são meu. Ele está falando, vocês são meus. Por esse motivo, preciso que separe, que tenha dedicação integral. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 8, versículo do 1 ao 13. Não estarei lendo para ganharmos tempo. Acredito que você já tenha lido. Caso isso não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo aí e leiam, porque essa leitura é de bastante importância para o desenvolvimento da nossa aula. Muito bem. Nós temos aqui três objetivos específicos da nossa aula. Onde nosso primeiro objetivo, nós vamos apresentar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Segundo objetivo, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. Tá certo? Chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. E o terceiro objetivo específico, nós vamos indicar os direitos e deveres dos levitas. Os direitos e os deveres dos levitas. Muito bem. Aqui na opinião do professor, eu, como de costume, também não vou ler. Vou deixar aí para que o amado irmão, amada irmã, você aluno, tire as suas conclusões aí, para que você possa refletir aí na opinião do professor. E aí você tira aí suas próprias conclusões da leitura. Muito bem. A introdução da nossa aula nos começa aqui. A nossa aula começa... Eu comecei fazendo uma pergunta, embora essa pergunta está na introdução, mas não está diretamente nesta ordem. Lendo aqui a lição, eu pude fazer aqui alguma leitura anterior, né, e pude colocar aqui algumas perguntas aqui no início da nossa introdução. Comecei aqui perguntando quem eram os levitas. Quem eram os levitas? Isso está na nossa introdução, embora esteja não na mesma ordem, mas está na nossa introdução. Aqui eu trouxe aqui a nossa primeira imagem, onde vamos, ao longo da nossa lição, comentar realmente quem eram os levitas. Aqui dizem que eles eram os ajudantes de sacerdotes, são dedicados ao Senhor. Então isso está numa referência bíblica aí no livro do Êxodo, no capítulo 32, versículo 25 ao 29, Números, capítulo 3, versículo 5 ao 13, e também Números, capítulo de número 8, versículo 17 ao versículo 19. Tá? Essas referências, elas têm aí tudo a ver com a nossa leitura bíblica, quando está falando sobre os levitas, né?
sobre a sua atuação e quem eram eles. Muito bem. Nós temos aí também, né, nessa segunda imagem, nós temos aí os levitas em seus serviços, tá certo? Nós vemos aí que os levitas, aqui nesta imagem, aqui no lado esquerdo do nosso vídeo, logo abaixo aí, nós temos que os filhos de Levi, que eram Gerson, Coate e Meari. E nós vemos essas referências lá em Gênesis, no capítulo 46, versículo 8 e o versículo 11. E assim, nós temos aqui sobre a consagração, construção do tabernáculo, montar e desmontar o tabernáculo. Eles não guerreavam. Então eles tinham um trabalho específico na obra de Deus. Eles eram da tribo de Levi. Os levitas vieram da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Moisés, Arão e Miriam. Então eles executavam o louvor, sendo cantores e instrumentistas. Faziam a armação e manutenção do tabernáculo e do templo. Também eles atuavam como guardas, porteiros, pedreiros, enfim, tudo que eram relacionado ao que era realizado no tabernáculo ou no templo. Era de responsabilidade dos levitas. Então, eles eram os ministros separados para determinadas obras. Somente eles poderiam fazer, somente os levitas poderiam armar e desarmar o tabernáculo, a tenda. Mais tarde, né, as tendas lá no deserto, né, quando Moisés conduzia o povo, que Deus ordenava ele para que parasse com o povo, Moisés paravam, armava as tendas, adoravam, ficavam ali adorando o Senhor. Depois o Senhor mandava que seguisse, eles desarmavam as tendas, seguiam, o Senhor mandava parar, paravam de novo, e os levitas eram os homens separados por Deus para fazer esse trabalho. Muito bem. A segunda pergunta que eu fiz aí na nossa introdução é o seguinte: e por que a sua chamada foi necessária? Por que as chamadas dos levitas foi necessário? Em 1 Crônicas, no capítulo de número 23, versículo 3 ao 5, está a referência, onde diz: foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvar ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. Tá certo? Então aqui o salmista, aqui no caso, aqui Davi, falando, aqui escrevendo, ele diz que, colocando aqui as funções dos levitas, onde nós vemos que uma grande maioria deles, 24.000, eles promoviam a obra na casa do Senhor, ou seja, eles faziam
os trabalhos, a maioria dos trabalhos, arrumar a tenda da congregação, arrumar o tabernáculo, ou seja, toda a obra era feita por eles. Tá certo? Então, uma parte fazia isso. Esta parte que fazia isso, só fazia isso, não tinha outra coisa, só faziam isso. 6.000 oficiavam, 6.000 oficiais e juízes. Tá certo? Eram oficiais e juízes. 4.000 porteiros e 4.000 louvavam. Hoje nós vemos muitas pessoas que louvam, eu sou levita. Muitos não sabem nem o que é ser levita. Essa palavra, todo mundo hoje louvam, diz que é levita. Mas, na verdade, não sabem. Muitos não sabem o que é realmente ser um levita. O levita, ele não é só louvar. Acabamos de ver aqui que um levita, ele é disponível para toda a obra. Independente de ser louvor ou de ser servente na casa do Senhor, servir. O levita é esse que faz a obra do Senhor. Muito bem. Aí nós vemos, nesta lição, veremos como se deu o chamado dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Veremos ainda como eles deixaram exercer o seu ofício. À semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Nesse sentido, atuamos como nação santa, profética e sacerdotal, proclamando o Evangelho e intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. Que o Espírito Santo nos ajude neste estudo. Muito bem. Então, amados, aqui, ser levita é isso aqui, ó. Nos nossos dias de hoje, todos têm esta incumbência de trabalhar na expansão do reino. Uma vez chamado, uma vez trabalho. Uma vez chamado, uma vez trabalhando no reino, para a expansão do reino. Isso também é ser levita. O levita era um sacerdote, ajudante do sumo sacerdote, ajudante de outros sacerdotes, embora tivesse na obra o seu trabalho específico de fazer. Tá certo? Embora tivesse o seu trabalho específico de fazer. Hoje, se dássemos algum trabalho específico para determinadas pessoas fazer na obra de Deus, muitos recusam. Mas querem fazer aquilo que não foram chamados. Tá certo? Então é complicado. As pessoas hoje em dia não querem trabalhar na obra de Deus, mas eles querem ser vistos pelos trabalhos que fazem. É diferente daquele que é chamado e tem o ofício dado por Deus. Muito bem, até aqui nós chegamos na nossa introdução e agora nós vamos começar aqui o nosso primeiro tópico da nossa aula, onde nós vamos falar sobre Levi, a tribo sacerdotal. Nós temos aqui 3 subtópicos, onde nós vamos falar sobre o nascimento de Levi, o zelo dos levitas e a vocação sacerdotal dos levitas. Tá certo? No nascimento de Levi, nós vemos aí, ó. Ao dar à luz a Levi,
declarou Lia. Agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Gênesis capítulo 29, versículo 34. Por isso, a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho. E, de fato, os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos de Israel. Atos capítulo 7, versículo 8. Então, vemos aqui que Levi veio do nascimento do filho de Jacó. Filho de Jacó. Né? Com a sua esposa, a Lia. Lia. Ela era uma mulher, uma esposa que ela considerada desprezada, e por causa ela achando esse desprezo, ela se considera no direito de colocar o nome no seu filho de Levi. 3º filho. 3º filho é o 3º filho de Jacó. Muito bem. Aí dizem que os levitas sempre foram ligados ao Senhor. Os levitas, eles tinham um particular com Deus. Aqueles que estão direcionados para a obra de Deus, para fazer o serviço do Senhor, eles têm um particular, têm algo para com Deus. Por esse motivo, eles são sacerdotes, são ajudantes de sacerdotes. Por esse motivo, são separadas. Tá certo? Muito bem. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 e o versículo de número 8, vamos ler o que está escrito. Capítulo 7, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, nos diz o seguinte: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desse os 12 patriarcas. Tá vendo? Daqui vem a nação de Israel. O povo escolhido. Está aqui esta referência, na qual Levi fazia parte das 12 tribos de Israel. Muito bem. O zelo dos levitas. Olha, Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Haja vista o episódio envolvendo o estupro de sua irmã Diná, escrita em Gênesis no capítulo 34, versículo 25 ao 31. Todos conhecemos esta parte, tá? Que Levi, embora tivesse concordado com o seu irmão, ou seja, não concordado, após um acordo feito ali com Siquém, né, que foi o homem na qual cometeu essa loucura com a sua irmã,
após o pai de Siquém ter feito este acordo, né, e teve uma exigência para que eles circuncidassem e fosse igual os israelitas, eles concordaram. Quando diz aqui, embora o episódio eles tivesse concordado, ou seja, feito um acordo naquela hora, mas Levi ficou ainda com aquele zelo, porque houve um desrespeito para com o seu povo, quando teve essa invasão da lealdade, essa invasão da moral. A moral do povo israelita foi invadida ali quando Siquém deita com a sua irmã. E foi feito um acordo ali entre as famílias, uma concordância que Siquém deveria ser circuncidado e todos os seus primogênitos fossem circuncidados, e a partir daquele momento eles passariam a ser uma única família. Poderiam trocar as suas famílias, casar. Tanto Israel casava com os siquemitas, e os siquemitas com as famílias israelitas, e estava tudo certo. Quando isso foi concordado ali entre as partes, mas ao terceiro dia Levi fez uma análise e ele diz: olha, isso não está certo. Nós fomos um povo separado para fazer as coisas corretas, e nós vamos dar um jeito nessa situação. Conhecemos a história. Levi foi lá com Simeão e fez um quebra-pau lá na casa de Siquém, matou todos os primogênitos daquela nação, daquela casa, daquele povo dos siquemitas, e conhecemos toda a história. Por quê? Uma postura zelosa. O homem de Deus, ele precisa ter uma postura de zelo para com a obra de Deus, para com as coisas de Deus. Não podemos deixar banalizar. Não podemos ser conivente com as coisas erradas. Tá certo? Não podemos ser conivente com as coisas erradas. Olha, mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Conhecemos essa passagem no Êxodo capítulo 32, versículos 26 e 28, ao 28, que os levitas juntam-se a Moisés, e nós sabemos que os levitas eles não se dobraram diante dos bezerros de ouro. Todo o povo subiram quando Moisés sobe, todo o povo idolatra ali, mas a família dos levitas, eles não se idolatraram. Tá certo? Aqui na tenda da congregação, vemos aqui esta imagem aqui, na qual os levitas tinham essa incumbência do zelo do tabernáculo do Senhor. A vocação sacerdotal dos levitas. Olha, não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como o berço de Moisés e Arão. Não foi uma escolha sem motivo. Essa escolha ela teve grandes motivos para que isso acontecesse. No livro do Êxodo, no capítulo de número 6, e o versículo de número 14 ao 27, nós não vamos ler todo, mas vamos ler aqui algumas passagens, pelo menos 2 versículos, para entendermos aqui. No livro do Êxodo, no capítulo 6, e o versículo de número 14, nós temos ali
a genealogia de Moisés e Arão. Tá? Nós vemos aqui que desta família aqui é que nós vemos a nação, o povo, os gersonitas, os coatitas e os merares, os meranitas, que daqui surgiram a família dos levitas. Então nós vemos que desta família aqui, deste povo, Deus tira os levitas. Lá no versículo 25 nós vemos que, no versículo 24 diz assim, olha, capítulo 6, versículo 24 e o 25, diz assim, olha, os filhos de Corá, assim, Eucana e Ebiasaf, são estes as famílias dos coatitas. Versículo 25, Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ele lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. Então nós vemos aqui toda uma linhagem que vem lá de trás, né? Um povo que foi separado para o zelo desta obra. De um lar tão piedoso, saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência, tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi. Aprove a Deus separá-la para o sacerdócio. Tá certo, amados? Então aqui nós vemos aqui essa referência do capítulo 3 e o versículo de número 45, que nada mais do que o texto áureo, quando diz que Deus toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Tá certo? Para quê? Para serem separados. Quando Deus diz assim, porquanto os levitas são meus. Por quê? Porque ele trouxe este povo para ser dele, para ser separado para Deus, para fazer esta obra. Não pode ser feito por qualquer um, mas é para ser feito diferente, com alguém diferente. Muito bem. Nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Tá? Então, apresenta aí, nesta imagem, os levitas como o povo que os sacerdotes que eram representantes do povo de Israel perante Deus. Tá? Então, conhecemos estas passagens bíblicas onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus, né, através, né, dos seus oficiais, né, que eram trazidos para eles, e assim eles faziam a oferta, oferecia ao Senhor no lugar santo dos santos, que é o lugar santíssimo. Então, os levitas traziam até o lugar santo, e aí era recebido esta oferta, e no lugar santo dos santos, o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia a oferta. Não era por mão de qualquer um que a oferta chegava ao santo dos santos, e sim pelos levitas, que eram os sacerdotes escolhidos para aquele trabalho. Ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Então a tribo de Levi foi separada para fazer essa dedicação. Não foi qualquer uma das tribos, foi a tribo de Levi. Então isso aqui foi dom dado a Israel, né,
E isso já apontava Cristo, com o objetivo da igreja, apontava Cristo. Os ministros do culto levítico já estavam aqui apontando a obra redentora de Jesus Cristo, tá? Para resgate, Jesus Cristo para o resgate, na cruz do Calvário, como é o resgatador, o remidor de pecados. Quando o povo, os levitas, foram separados para esta obra, Jesus Cristo foi chamado para esta obra, única obra, né? Através de Jesus Cristo, o mundo reconcilia aquele que vai a ele. A Bíblia diz que de maneira nenhuma ele lança fora, porque ele é o resgatador. Olha em Efésios, no capítulo 4, versículo 8 ao 12, que é a referência do nosso tópico anterior, nos diz o seguinte: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão quem também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu muito acima dos céus, de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para profetas, ele deu uns como apóstolo, e outros como profeta, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista a aperfeiçoação dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Está vendo? Se nós fizermos uma análise, um estudo, uma exegese do texto áureo da nossa leitura bíblica em classe desta semana, que se encontra em Números do capítulo 3, versículo 45, se fizermos uma exegese desse versículo do nosso texto áureo, e por que não dizer da nossa verdade prática, onde está dizendo que o chamamento divino exige perfeição, excelência, dedicação integral ao Senhor, se fizermos uma exegese desse texto, nós vamos chegar nestes capítulos, nestes versículos aqui, onde, apontando para Cristo, onde, quando diz assim que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, está dizendo que a escolha dos levitas tinha estas qualidades, e que hoje, na graça, estes que recebem estes dons são os ministros que eram usados lá no Antigo Testamento na igreja, de tendas, na igreja onde Moisés regia o povo, ministrava ao povo. Hoje, estes apóstolos, que na época apostólica, que foi dado para uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são os povos escolhidos hoje para esta obra. Tá certo? Por quê? Porque tudo isto que é dado para estes homens, estes ministros, é para o aperfeiçoamento dos santos. E quem são os santos? Os santos somos nós que estamos a caminho da glória. A cada momento que somos ministrados, que temos a ministração, as ministrações destes homens, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo um edifício
que ele a cada dia está sendo acrescido um tijolo, um tijolinho na construção para o aperfeiçoamento do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, que é Cristo. Então, temos aí uma exegese aí do nosso texto áureo. Muito bem. Já podemos avançar aqui para o nosso segundo tópico, onde nós vamos falar sobre o sumo sacerdote, de uma maneira em geral. Nós temos aqui 4 subtópicos, vamos falar sobre a descendente de Arão, ungido para o ofício, vitalício no cargo e servo de Deus. Muito bem. Descendente de Arão. Pois é, o sumo sacerdote de Israel teria de ser obrigatoriamente descendente de Arão, ungido, vitalício e servo de Deus. Ou seja, ele precisava ser da família de Arão. Precisava ser descendente de Arão. Tinha de ser ungido, receber autoridade. Ele, vitalício quer dizer perpétuo, sempre, não pode desviar. Tem de ser servo de Deus, ou seja, tinha de ser crente. Tá certo? Então, tinha de ser crente para esse ofício. O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. Tá certo? Ele era o principal. Está aqui nesta imagem. Sumo sacerdote, ele recebia aqui essas vestimentas, ele precisava apresentar a Deus com estas vestimentas que representavam o caráter de moralidade, o caráter moral, e também testemunho diante de Deus. A autoridade divina é necessário, tá certo? Então, a autoridade é necessário para ministrar. Tá vendo nessa segunda imagem? Ele mesmo como o sumo sacerdote, recebendo direto de Deus as instruções e tinha autoridade diante do povo, porque recebia direto do Deus Todo-Poderoso. Por essa razão, o Senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica de Levi e de uma família ainda mais específica, a casa de Arão. Tá? É a leitura bíblica, a leitura que nós lemos agora há pouco, no Êxodo, no capítulo 6, versículo 16 ao 23. Então, tinha de vir dessa genealogia. Tá? Por quê? Porque foi escolhido. Deus escolheu. Lá no textual nós falamos que ele disse que ele escolheu para ser dele, para ser meu, oficiar a mim. Então era uma especialidade. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como a maior autoridade espiritual da nação. Era o símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel. Então eles tinham autoridade diante de Deus. Não podiam brincar de ser sacerdote, de ser levita. Mais uma vez eu recomendo aqui e peço aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, aos nossos professores que frisam esse ponto desta lição, quando fala de serviço na obra de Deus, quando fala de escolhido, de pessoas que foram chamadas para um serviço, tem que ser feito com dedicação. Tem que ser feito com dedicação. Tem que ser separados para aquela obra.
Ah, eu sou cantor, eu sou levita. Muitos falam, eu sou levita. Que levita, coisa nenhuma que você é. Você é um rebelde. Desculpa a expressão da palavra. Se a tua direção, a tua regência te deu um trabalho e você diz que não vai fazer porque é levita, porque canta só, você não sabe o que é servir a Deus, você não sabe o que é ser servo. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa, mas você precisa de estar enquadrado na autoridade espiritual e receber esta autoridade. Você precisa requerer a plenitude de Deus para a autoridade divina. Se você não estiver debaixo desta autoridade, desculpa, você precisa nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nas coisas concernentes ao Altíssimo, o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Tá? Aí o sumo sacerdote oferecendo sacrifício aqui pelos pecados do povo, né, sendo auxiliado pelos levitas, que eram também sacerdotes. Serviços levitas sacerdotais. Serviços levitas sacerdotes. Então eram também sacerdotes, tá? Que recebiam o título de levita. Faziam a obra. Ele não era o sumo sacerdote. Tinha sacrifícios aqui que eles não podiam oferecer. Mas existiam sacrifícios que um tipo de levita, não, como eu disse para vocês no início da nossa lição, nós falamos lá sobre os 38 mil sacerdotes levitas, onde cada um tem o seu trabalho específico. Uma grande maioria oficiavam na casa do Senhor e uma grande maioria ajudavam diretamente o sumo sacerdote. Eles eram ajudantes de sacerdotes. Tá certo? Então aqui nós vemos aqui parte do trabalho aqui nesta imagem, onde os levitas estão fazendo, ajudando aqui também nessas ofertas de sacrifício. Tá certo? Muito bem. Ungido para ofício. Olha, o Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Tá? Então, o sumo sacerdote era alguém que era especificamente, tinha um trabalho específico. Ele era o sumo sacerdote, era o maioral da congregação, do culto, né, onde ele tinha esse trabalho. Ele era um ministro extraordinário do culto divino. Era ele que, diante de Deus, oferecia os sacrifícios pelo pecado do povo. Tá? Ele era ungido. Sobre a unção divina, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Então ele recebia autoridade para fazer o sacrifício diante de Deus pela nação. Isso ele fazia. Hoje, nós não precisamos mais deste processo ritual, porque nós podemos, Jesus Cristo foi o sumo sacerdote que foi à cruz do Calvário, morreu para me dar o direito de ser salvo por ele. Então hoje eu posso aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e através de Cristo eu confesso os meus pecados e ele recebe esta minha confissão, e diante de Deus, a Bíblia diz que ele intercede diante de Deus por mim. Então Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote. Muito bem. Vitalício no cargo. A vitalicidade do sumo sacerdote está patente na história da família de Arão. Antes de este morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em Eleazar, seu filho. Também mais tarde, Eleazar
substituiu pelo seu filho Finéias. E por último aí, todavia no templo do Novo Testamento a vitalidade já não era observada. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os membros da família de Arão. Então, como falamos no início, precisava vir dessa genealogia para ser sacerdote. Hoje na graça nós temos o sumo sacerdote Cristo. E nós, como falamos anteriormente, cada um de nós somos este levita, este sacerdote. Esse sacerdote que temos essa incumbência de levar esta palavra, de falar ao povo. E a oferta de sacrifício, cada um pode. Cada um de nós podemos apresentar a Deus, através de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu da cruz. Servo de Deus, olha, apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus, não, tá? Olha, ele não estava acima, ele era falível, ele não era infalível, tá certo? Ele recebia ordens de Deus. Olha, sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. Então ele tinha essa incumbência, ele tinha que se manter numa condição, né, para que, através do seu testemunho, da sua pureza, do seu exemplo, Israel, o povo de Israel, enxergasse nele a pessoa de Cristo, a salvação, né? Onde hoje nós vemos isso em Cristo. Direitos e deveres. Muito bem, terceiro tópico aí, também 3 subtópicos. Viver do altar, santificar-se ao Senhor, tornar-se uma referência espiritual e moral. Viver do altar. Os descendentes de Levi, principalmente os da casa de Arão, deveriam observar estes direitos e deveres. Quais eram? Viver do altar, santificar-se ao Senhor e ser uma referência moral, ética e espiritual. Muito bem. 3 coisas eram exigidas dos levitas, dos descendentes de Levi. Eles tinham seus direitos, mas também tinham seus deveres, como toda hierarquia. Não é diferente na casa de Deus, não é diferente com o homem de Deus. Olha, ele precisa viver do altar, muito bem. Então, é digno, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Isto é verdade. Mas também, para ser digno, eles precisam de santificar-se ao Senhor. Então, para você ser digno, você precisa, agora é uma exigência, você precisa ser real, você precisa ser justo, você precisa ser santo, santificar ao dono da obra. E ser referência moral, ética e espiritual. Nós falamos no tópico anterior. Então, eles precisavam ser separados, ser referência, ter testemunho, viver moralmente a palavra de Deus. Já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministro do altar, desse mesmo altar deveria viver. É justo, como disse, o trabalhador é justo do seu salário. Logo que eles dedicavam, vivam também da obra. Portanto, não tinha eles direito de qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a sua herança e porção era o Senhor. E aqui nós vemos em todo o capítulo de número 18, eu aconselho o amado irmão que leiam em Números, no capítulo 18, capítulo 18 de Números, todo o capítulo 18, não apenas o versículo 20, como pede aí a nossa textual, a nossa lição. Mas em todo o capítulo de número 18 do livro de Números,
nós vemos que ele está regido de direitos e deveres dos sacerdotes. Tá certo? Lá nós vemos que do capítulo 21 até o final do capítulo, nós vemos que os levitas ali, eles recebem, eles são alimentados pela obra, mas também da obra eles alimentam outros. Tá certo? Nós vemos que eles recebem o seu sustento, mas também do que ele recebe, eles também dá para outros, onde chama-se de dízimos dos dízimos, que isso está lá no versículo 26, no finalzinho do versículo 26 do capítulo 18, onde fala sobre os levitas, que eles recebiam, e o Senhor tinha ordenado que eles também dessem daquilo que eles recebiam, e aquilo era chamado de dízimos dos dízimos. Tá certo? Então, é um estudo maravilhoso para nós, o capítulo 18 do livro de Números. Tá? Muito bem. Moisés, porém, divinamente instruído, destinou-lhe destinou cidades estratégicas por todo Israel. Números capítulo 35, versículo 8. Algumas delas serviam também como refúgio aos que acidentalmente matavam alguém. Números capítulo 35, versículo 6. Então, aqui nós vemos também um outro estudo que não vamos entrar aqui nesse parâmetro, porque isso requer aí um pouco de tempo maior, mas nós vemos que as coisas de Deus é tão perfeita que até para aqueles que cometiam algum pecado, que precisavam de uma punição maior, de ficar afastado até por proteção daqueles que eles tinham cometido o delito, o Senhor providenciou uma cidade que eles ficassem lá refugiados. Né? Hoje é chamado de, quando algum país, alguém comete um delito tamanha, pede-se asilo político, né? Nós vemos muito isso na política. Pede asilo político em determinado país. Né? Determinado político pediu asilo político num outro país aliado. Então aqui o Senhor tinha separado para aqueles que cometiam o pecado, principalmente que matasse alguém até acidentalmente, o Senhor tinha reservado cidades que chamavam-se cidades de refúgio, né, para essas pessoas que cometiam esse tipo de delito. No livro de Números, no capítulo 35, e o versículo de número 6, nós vemos lá as cidades. Lá no versículo de número 9, nós vemos as 6 cidades de refúgio. Se nós lermos aí, nós vemos que lá no versículo 16 está falando sobre a execução do homicida. Quando isso acontecia, eles eram levados lá para esta cidade e lá eles se recuperavam. Eles ficavam lá retidos por um determinado tempo, e quando eles voltassem, aqueles que ele tinham cometido o homicídio, ou a família, ou alguém daqueles, não podiam mais requerer, porque eles já tinham cumprido a sua sentença, né, pelo seu refúgio. Muito bem. Muito bem. Então aqui, santificar-se ao Senhor. Em virtude do seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. Então, o sumo sacerdote, por exemplo, tinha de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra,
na qual estava escrito santidade ao Senhor. Então, nós vemos aqui nesta imagem, onde o sumo sacerdote, ele, quando fala ostentar, não era num sentido de vaidade, não. Isso aqui era no sentido de obrigatoriedade, era no sentido no sentido de reverência, né? Essa faixa de ouro que ele carregava no seu peitoral, nesta peça que chamava mitra, que era uma das vestimentas do sacerdote, do sumo sacerdote, isso era uma reverência. O sacerdote não podia apresentar-se diante de Deus para um ofício de qualquer maneira, tinha suas vestimentas sacerdotais. Isso nos chama muita atenção, amados, nas nossas apresentação diante de Deus, quando vamos à casa do Senhor, quando nos apresentamos à casa do Senhor, quando vamos servir a Deus. O crente, ele tem que estar totalmente de uma maneira apresentável. E digo mais, não só quando vai para a casa do Senhor, não. O crente, de uma maneira em geral, ele precisa viver assim, né? Com vestimentas apresentável diante de Deus. Tem pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, mas só a graça de Deus para ver as condições que essas pessoas se apresentam nas congregações, nas igrejas, né? Olha, muito bem. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, seria punido com todo o rigor. Tá? Conhecemos esta passagem bíblica, onde os filhos de Arão, aqui Nadab e Abiú, apresentaram a Deus seu sacrifício. Aqui a Bíblia chamou isso de um sacrifício individual, chamou isso de fogo estranho, né? Onde eles, cada um apresentaram o seu próprio incensário, ou a sua própria próprio ego, a sua própria necessidade. Aí a Bíblia diz que Deus o fulminou. Vemos aí, no Levítico, no capítulo de número 10, versículo de número 1 e 3, olha o que diz lá. 10 de Levítico: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso o trouxe, fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou o Senhor a Arão, e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegar a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Lógico, tinha que se calar mesmo, não tinha que falar nada. Por quê? Porque os seus filhos estavam errados. Tá? Muito bem. Tornar-se uma referência espiritual. O sacerdote, por ser responsável pela aplicação da lei de Deus, tinha a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Eu acabei de falar, né, que eles precisavam ter esta referência. Aquelas vestimentas não era simplesmente uma ostentação de vaidade, não era isso, não. Era uma ordenança, como eticamente moral, respeito, zelo para com a obra. Os filhos de Eli, em consequência de seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas, e por causa disso Deus os matou. Tá? Muito bem. Nessa foto aqui, vemos aqui quando o povo, quando Eli sabe dos procedimentos dos seus filhos, a Bíblia diz que Eli não os
chamou a atenção severamente, mas ele não fez assim muito caso, e Deus cobrou de Eli com a morte dos seus filhos. Muito bem. A nossa conclusão, nós já podemos dizer o seguinte: sacerdócio levítico em glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus, tá? Então o sacerdote levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo 8. Nós conhecemos essa passagem onde o profeta, ele se apresenta diante de Deus, e o inimigo das nossas almas foi tirar satisfação, querendo acusar a Zacarias, querendo acusar. Capítulo 3, versículo 8, olha o que diz lá. Começando no versículo 1, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante dos seus anjos, e Satanás estava à sua direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor te repreende, que escolheu a Jerusalém. Te respondeu: não é este um tição tirado do fogo? Então aqui é Josué, meus amados, não é Zacarias, é Josué. Josué aparece aqui, diante do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo se coloca, e ele vê em Josué que Josué estava trajando vestes sujas, e aí o anjo do Senhor vê em Josué que Josué era alguém que tinha referência e tinha zelo, e o inimigo não podia de maneira nenhuma acusar. Aí o anjo diz assim: olha, o Senhor te repreende, sim, o Senhor te repreende, ó Satanás. Tá certo? E aí depois ele disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. O Senhor deu justificação de Josué. Pronto. Tá? Então, era um membro que era considerado príncipe de Deus. E aqueles que é considerado príncipe de Deus, que tem zelo pela obra de Deus, o inimigo não pode acusar. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Todavia o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdote levítico, pois é eterno. Quanto a nós, somos uma nação santa, profética e sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho e interceder pelos que pecarem. Tá? É meu e teu a incumbência de interceder por essas pessoas, viu, amados? Portanto, sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, para que, através de nossa vida, venha o reino de Deus a este mundo que jaz do maligno. É incumbência minha, é incumbência tua, nós, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, servo de Deus, servo do Senhor, é nossa incumbência de levar o reino de Deus ao mundo que a própria Bíblia diz que jaz do maligno. Amém, amados? Foi bênção para você esta aula? Clique aí, dê um joinha, nos ajude a divulgar esse trabalho, para que nós possamos estar assim, sempre dentro desta palavra. Eu preciso de, a cada dia, estar nesta palavra. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo nos guarde, em o nome do Senhor Jesus.